Agora sim, querido, você quer glorificar a Deus? Quem quer glorificar a Deus? Você quer? E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A forma mais clara de nós glorificarmos a Deus é confessando que Jesus Cristo é o Senhor. Às vezes nós fazemos muitas coisas dizendo que isso é para a honra e glória de Deus, e não confessamos a Cristo. Amém? Vocês estão dispostos a me suportar hoje? Suportai-vos uns aos outros é o que a palavra manda. Mas o que é um suporte? O que é um suporte, João? O João me olhou com uma cara. O que é um suporte? Os agricultores vão saber que a gente usa... parece que eu sou um agricultor, né? Mas eu já fui no passado, tá? Nós usávamos algo chamado tutor, que era uma vara um pouco mais grossa, ao qual nós amarrávamos, né? Um exemplo, um pé de tomate. Amarrávamos aquele pé de tomate enquanto ele estava crescendo naquele tutor, para que ele crescesse em linha reta. Isso é suportar. Enquanto eu quero crescer, vocês vão ter que me suportar. Enquanto vocês quiserem crescer, eu terei que suportar vocês. E não é aturá-los, é suportá-los. Ou seja, sustentá-los, sustentar uns aos outros, né? Suportai-vos uns aos outros, para que nós possamos crescer. Um amarrado ao outro. Isto é suporte. Se você pudesse abrir em Lucas capítulo 9... Vamos começar, Lucas 9, 23. Eu creio que todos nós estamos indo para um lugar chamado Reino de Deus, amém? Reino de Deus, céus, paraíso, salvação, eternidade, né? Mas nós estamos indo para esse lugar e todos nós queremos e precisamos seguir a Jesus até este lugar, mas Jesus ele impôs algumas condições para nós, para aqueles que realmente querem alcançar algo e querem chegar a um destino, a um objetivo. Lucas 9, 23, Jesus ele fala para os seus discípulos nesse momento. Ele diz assim, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Nesse momento da história, Jesus olha para os discípulos e ele diz, ele dá uma liberdade para eles. Se alguém quiser. E eu pergunto para você, se alguém quiser, vocês querem seguir a Jesus? Querem? Dia a dia, neguem-se a si mesmo. Jesus ele impõe, ele dá uma liberdade para os discípulos escolherem, mas eu entendo que aqui nesse texto não diz, mas quando eu entendo que os discípulos olham para ele e fazem esse gesto que vocês fizeram, sim Senhor, nós queremos. Então ele diz, está na hora de pegar a sua cruz. Nesse momento Jesus falou para os discípulos, eu quero que você abra lá em Lucas 14, 25, tá? Lucas 14, 25, nós vamos viajar pela Bíblia, queridos. Agora Jesus já não fala mais para os seus discípulos. Jesus instrui seus discípulos e havia uma multidão, a gente sabe que havia uma multidão de pessoas que seguiam a Jesus naquele tempo já. E quando eu falo seguiam, não é porque queriam ser como ele, mas queriam aquilo que ele poderia oferecer naquele tempo, que eram os sinais, os milagres, a cura, a libertação, era o pão, era o peixe, era a água em vinho. Ou seja, queriam tudo aquilo que Jesus poderia oferecer para eles, mas naquele momento não queriam exatamente ser como ele. Não queriam andar como ele. E ali diz assim, grandes multidões o acompanhavam, e ele voltando-se, lhes disse, é como se Jesus estivesse andando e o povo todo aqui, ele ensinando, de repente Jesus para, olha para trás, e ele vai dizer, se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo.
E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Agora eu vou chegar em casa e vou aborrecer minha mulher. Vou aborrecer meu pai e minha mãe. Não, queridos, não é isso. Não é isso que Jesus está dizendo. Qualquer um que der mais valor a outras coisas que não seja Cristo, não pode segui-lo. Eu lembro quando eu me converti, foi muito triste. Foi triste mesmo. Eu estava naquela alegria, alegria, conheci Jesus, minha vida vai mudar, eu estou me arrependendo, estou confessando meus pecados, meu casamento está sendo restaurado, e eu fui feliz contar para minha avó. Lá na casa da minha avó, vó, estou indo numa igreja, eu conheci Jesus. Ela disse, eles vão tirar a tua geladeira, eles vão tirar a tua televisão, eles vão tirar tudo que tu tem, eles vão começar a pedir o teu dinheiro. Tu vai ver a hora que teu pai souber. E a tua mãe então te criou, tu fez a crisma, fez a catequese, agora tu vai virar as costas porque tu aprendeu? Quem passou por isso aí, queridos? Eu saí de lá muito entristecido, chorando. E o meu irmão foi muito sábio naquele momento. O Márcio ainda não tinha eu acho que ele já tinha um chamado ministerial, mas ele não sabia. E eu fui chorando na casa dele, e ele me falou a respeito desse texto. Que se alguém que não aborrece seu pai e sua mãe por causa de Jesus, se alguém que não aborrece aqueles que estão próximos, se aquele não nega a sua própria vontade por causa de Jesus, não é digno de seguir ele. Não é digno. Eu consegui entender que naquele momento as pessoas ficaram aborrecidas. Aborrecidas porque eu tinha escolhido algo que era contrário à vontade deles para a minha vida. Mas Jesus segue com o ensinamento. Você já fez um cálculo, querido, de quanto você vai perder por causa de Jesus? Não é o que você vai ganhar, o quanto você vai perder? Já fez, Paulo? Não fez? Nós temos que fazer. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, Jesus usa uma figura humana para falar a respeito de algo que era seguir ele. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pode acabar. Jesus está dizendo, você pensou bem com o dia que você levantou a sua mão e disse que ia me confessar como o único Senhor da sua vida? Será que no meio do caminho você não vai me abandonar? Será que no meio do caminho as pessoas não vão olhar para você e vão dizer, isso foi só fogo de palha? Já pensou nisso, queridos? Por isso que quando nós entendemos quem Cristo é e nós nos convertemos, nós temos que estar dispostos a largar tudo. E tudo é tudo. O Evangelho de Jesus, queridos, é cruz. Se vier bênção, é consequência. Mas o Evangelho de Jesus é cruz. É cruz. Então, o dia que nós começamos, nós precisamos pensar. Pensar. Talvez alguns começaram há 10 anos, há 15 anos, há 2 anos, talvez alguns vão começar hoje. E nós precisamos pensar se eu vou ter condições de concluir a torre. Porém, por outro lado, eu poderia afirmar para vocês que a minha preocupação hoje não é em terminar a torre. Porque a palavra me garante que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O meu papel é abrir mão de tudo.
eu não tenho mais vontade. Eu não tenho mais sonho, eu não tenho mais destino, eu não tenho emprego, eu não tenho, sei lá, o que a Joyce disse hoje, nesses dias, né, Joyce? O que eu tenho não é meu, a minha casa não é minha, as minhas coisas não são minhas, se Deus pedir eu vou dar. Isso é entregar tudo. E nós precisamos entregar tudo. Porque se Cristo ele é o Senhor das nossas vidas, é Ele que governa. Não é mais a minha vontade. Isso para mim ficou claro, aqueles que estavam perto da gente durante 6, 7, 8 anos, que nós orávamos para ter um filho e esse filho não vinha, e nós compreendemos que veio quando Deus quis que viesse, porque Ele governava nossas vidas. E nós não iríamos abandonar Jesus se nós não tivéssemos tido um filho. Então, se você não tem conseguido conquistar aquilo que você quer, querido, a culpa não é dele. Deixe ele governar a sua vida. Mais à frente, ele diz que ele fala de novo num cálculo. Qual é o rei que, indo combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Nós trabalhamos com uma estrutura de discipulado, a igreja, né? E o meu discípulo não é meu discípulo. Eu sou um tutor do Ricardo hoje e um tutor do Leonardo. Eles têm que ser discípulos de Jesus, não meu. Eu preciso ajudar eles a crescer para que eles sejam seguidores de Jesus. Se acaso o dia que o Beto morrer, será que o Ricardo abandona o Evangelho? Não. Porque ele é um discípulo de Jesus. E aqui o Senhor está falando do rei. Qual é o rei que vai vir? Quem é o rei que virá? Será que você tem condições de enfrentar o rei? Se você está achando que tem condições, envie um embaixador de paz. Envie alguém e pede paz para ele. Pede para que não haja guerra. Se renda. Se submeta ao rei. Eu queria que você pudesse anotar algumas coisinhas. Amém? Você pode? Características de um servo que ama ao seu Senhor. A gente poderia enumerar muitas características, queridos, mas eu peguei poucas para que a gente possa compreender de uma forma mais fácil o porquê de algumas coisas. Se você pudesse abrir lá em Êxodo capítulo 20 primeiro. Depois nós avançamos. Êxodo capítulo 20. Está quente, eu estou com sede. Êxodo capítulo 20 é o começo, tem ele vai falar sobre quase que um resumo sobre a lei de Deus, sobre a totalidade da lei. Mais na frente Jesus vai resumir a lei em 2 pontos, mas ali é como se fosse uma abreviação daquilo que Deus deixou para o seu povo por meio de Moisés. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, não tomar seu santo nome em vão. Terceiro, guardar domingos e festa. São esses? E se fez silêncio sobre a terra. Eu estou brincando, queridos, porque esse texto aqui foi o texto que me ajudou na minha conversão. Eu sabia e praticava todos aqueles 10 mandamentos que me ensinaram de cor. Quando eu peguei a Bíblia e li esse texto aí, eu pensei, cara, alguma coisa está errada. Não foi isso que Deus mandou.
Por que estava errado, querido? Porque eu não lia a Bíblia. Por isso que eu peço que você anote e leia em casa e confira aquilo que eu vou dizer. Êxodo capítulo 20. Então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Até aqui, querido, a lei, quando Deus dá essa primeira parte da lei para Moisés, Deus está falando de um posicionamento do ser humano com relação ao próprio Deus. Então ele está dizendo, né? Eu sou o Senhor. Eu posso ter figurinha de anjo em casa? Imagenzinha de anjo, estatueta de anjo? Eu estou usando a expressão anjo, querido, porque ali diz que Deus proibiu de que fizesse, que não se faça imagem de nada que há no céu, na terra, nem embaixo da terra. Então nós precisamos observar algumas coisas. Ah, mas é só um anjinho. Alguém já viu um anjo? Você sabe se aquela figurinha que você tem lá, ou talvez você tinha, ou talvez você deseja ter, seja a figura de um anjo? O profeta Ezequiel ele descreve um anjo com 4 pares de asa, com 4 faces, 4 rostos. Já pensou nisso? 6 pares? Não eram 4? Ah, não me lembro. Eram 6? Então são 6. Eu sei que eram muitas asas. Eram 6? Então a primeira parte da lei está falando de um posicionamento, de um relacionamento do homem com Deus. Amém? Depois vai ter ali: lembra-te do dia do sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem os forasteiros das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Se nós formos pegar lá os radicais dessa palavra, né? Deus está dizendo para guardar o sabá. Tá? O sabá é o dia de descanso de Deus. E quando se fala do sábado, há muita coisa que é ensinada a respeito do sábado que não é verdade. Quando Deus institui o sabá, né? Ele declara o 7º dia como o dia do descanso, e ainda ele separa o 7º ano, o ano sabático, Sabá Shemitah, o 7º ano, como o ano do descanso, e ainda lembra das festas lá judaicas? O 50º ano, de 7 semanas de 7, 49 anos, o 50º ano também era um ano de descanso. Então, se tu quer guardar o sábado, guarda o 7º ano e guarda o ano do jubileu. Daí tu vai estar cumprindo toda a lei. Qual é a controvérsia, queridos? Eu brinquei com vocês: guardarás domingos de festas e guardas. Porque se olhar para esse texto, a gente vê que há uma separação. Guardarás o sábado e guardarás o 7º dia. Mas no original, o sabá, o 7º dia e o sábado é o mesmo dia. Não é guardar o domingo, é guardar o sábado. Se nós tivéssemos que descansar num dia, seria o sábado. Mas Jesus, Ele é o Senhor do sábado. Amém? Lembram disso? Que Ele estava curando no sábado, expulsando demônios no sábado. Os fariseus criticaram Ele e Ele diz: eu sou o Senhor do sábado. Por isso, se nós temos Jesus em nós, nós somos justificados por não guardar, não, por trabalhar no sábado.
Jesus nos justifica por isso. Adianta eu guardar o sábado e não ter a Cristo como Senhor? Não, né? Não adianta. Então nós temos ali as leis que falam a respeito do ser humano com Deus. Temos o sábado, uma analogia com relação às festas. Seriam a lei acerca das festas. Depois, honra teu pai e tua mãe, para que prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Cutuca o teu irmão do teu lado aí, cutuca ele. Diz, é tu que está próximo? É tu? É tu? Tu é o próximo? Ou seja, eu não vou levantar falso testemunho contra ti. Eu não vou dizer algo que tu disse, eu vou dizer que tu disse algo que tu não disse. Amém? Cutuca aí, cutuca bem forte. Diz, olha, tu é o próximo. Tu é o próximo e eu não vou levantar falso testemunho contra ti. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Cutuca o próximo de novo aí, pode cutucar ele. Eu não vou cobiçar nada nem do que é teu, nem do próximo que chegar próximo. Vocês lembram da parábola do samaritano? Quem era o próximo? Aquele que estava caído no caminho. Aquele que cruzar comigo, eu não vou cobiçar as coisas dele. Não vou. Leis acerca do relacionamento do homem com Deus, leis sobre festas e leis civis e morais. Se nós pegássemos tudo aquilo que está depois na sequência do livro de Êxodo, livro de Levítico, Deuteronômios, nós vamos ver que a lei de Deus ela vai se resumir dessa forma: relacionamento do homem com Deus, leis acerca de festas, leis civis e morais, de conduta moral do homem com o homem. Ou seja, eu não posso matar, eu não posso mentir, eu não posso roubar, eu não posso cobiçar, eu não posso. Amém? Características de um homem ou de um discípulo, um servo que ama o seu Senhor, né? Primeiro deles, vamos lá, deixa eu me achar aqui. João 14, 21. Vamos abrir lá. Amém? Abriram, acharam? João 14, 21. Nesse momento da história, Jesus ele está se despedindo dos seus discípulos e ele chama os seus discípulos e promete que alguém viria para ocupar o lugar dele como consolador. Ou seja, aquilo que faria aquilo que Jesus estava fazendo naquele momento da história. E ele vai dizer assim: aquele que tem os meus mandamentos, as leis com relação ao relacionamento do homem com Deus, as leis acerca das festas, as leis civis e morais, aquele que tem isso e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aqui que as minhas folhas estão voando. Então essa é a primeira característica de um servo que ama o seu Senhor. É aquele que tem e guarda os seus mandamentos. O que são mandamentos, queridos? Uma ordem. Lembra? Ide e fazei discípulos. Ide e anunciar o Evangelho. A última grande ordem. Quer ver profecias, querido? Quantos querem profecias? Ninguém quer profecia aqui no meio?
Ninguém quer, eu quero profecias. Ali Jesus disse que aquele que pratica isso, que ama e guarda, Jesus vai vir e vai se manifestar. Se nós queremos sinais, nós temos que ter e guardar os mandamentos, que Jesus vai vir e vai se manifestar. Por que existe muita dificuldade de conversão no nosso meio hoje? Porque os cristãos não querem mais ter e guardar os mandamentos de Deus. Estão vindo para a igreja porque querem coisas, antes de querer a Deus. Então nós precisamos ter e guardar os mandamentos de Deus. Mandamentos de um relacionamento do homem com Ele, mandamentos sobre as festas e as leis civis e morais. Uma frasezinha que eu guardei e eu ouvi há muito tempo, sobre leis civis e morais, que está relacionada a caráter. Caráter é aquilo que você faz quando ninguém está olhando. Isso vai dizer se você cumpre as leis civis e morais. Quando você está sozinho. É nesse momento que nós vamos medir a nossa moralidade. Amém? Segundo ponto, se você quiser anotar ali, Mateus capítulo 12, 33, 34. Ou fazei árvore boa o seu fruto bom, ou árvore má o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Um servo que ama seu senhor, querido, está diariamente falando a respeito dele. Por quê? Porque está o coração cheio dos seus mandamentos e o ama e tem o desejo de falar dele a respeito dele. Nós, como nos unimos em qualquer situação, é muito peculiar. A gente se junta para falar de qualquer outra coisa, de repente surge algo da Bíblia e a conversa não para mais. Por quê? Porque nós ansiamos falar a respeito dele. Nós ansiamos falar sobre ele. E se o meu coração está cheio dele, eu preciso falar dele. Independente do local, onde eu estiver. O apóstolo Paulo chega a dizer, pregue a palavra. Quer seja oportuno ou não. Em tempo e fora de tempo. Pregue a palavra. Mas para isso, queridos, precisa estar cheio aqui dentro. Porque nós falamos daquilo que está cheio o coração. Se o meu coração estiver cheio de amargura, de inveja, de mentira, nós vamos acabar proferindo essas palavras. Nós vamos acabar praticando esses valores morais. Agora, quando ele está cheio de Deus, nós vamos praticar o amor de Deus. João 16, 8. Vocês estão me entendendo? Dá para ouvir bem? João 16, capítulo 16, verso 8. João 16, 8. Jesus ainda está falando a respeito do Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo, diga pecado, justiça, juízo, do pecado porque não creram em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais, do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. A característica de um servo que ama o seu Senhor é alguém que já está convencido do pecado. É alguém sobre o qual o Espírito Santo já veio e já convenceu.
Se há alguém entre nós que insiste em praticar algo que seja pecado, é porque ainda não foi convencido de que aquela atitude é pecado. E esse convencimento não vem através de mim, não vem através da música, através da palavra, vem por meio do Espírito Santo. É automático. Se eu levo uma vida de prática de pecado, ainda hoje, conhecendo a palavra e declarando que Jesus é o meu Senhor, eu afirmo, porque não conhece e não recebeu o Espírito Santo. Porque Jesus deixou claro, quando Ele vier, Ele convencerá. Convencerá, ou seja, eu me dei como vencido, eu perdi a luta. Aquilo que eu fazia eu não posso fazer mais, não tem como. Não há negociação. É pecado, não faz mais. Simples assim? É, Beto, é. Simples assim, fazia, não faz mais. Um dos termos que o apóstolo Paulo deixou declarado que os últimos dias aconteceria era relacionado à apostasia. Nos últimos dias muitos apostatarão da fé. Apostasia está ligado a divórcio e quebra de aliança. A palavra grega para isso seria divórcio ou quebra de aliança. Hoje nós vivemos sobre uma nova aliança, que é por meio do sangue de Jesus. E quando eu olho para a apostasia e a quebra da aliança do sangue de Jesus, o apóstolo Paulo está dizendo que nos últimos dias o sangue de Jesus não vai ser mais suficiente para libertar. As pessoas vão olhar para a cruz e vão dizer, não, a cruz não basta mais. A cruz não me liberta, a cruz não me cura mais. Só a cruz, só a morte de Jesus não me salva. Vai precisar de algo mais, a igreja vai ter que oferecer algo mais para que as pessoas creiam que somente o sangue de Jesus é suficiente. Eu tenho que pedir perdão para Deus, porque dizer somente o sangue de Jesus, queridos, o sangue de Jesus, ele é suficiente para te salvar, para te purificar, para te justificar e para te libertar. Ele é suficiente. Mas nos últimos dias isso já não será mais suficiente, é o que o apóstolo Paulo está dizendo. A aliança, a quebra de aliança, o divórcio com a aliança que Jesus fez com nós, por meio do sangue derramado na cruz, vai ser quebrada. É isso que Paulo diz. Hebreus 10, 38. Você pode abrir lá? Outra característica de um servo que ama o seu Senhor. Um texto muito conhecido. Lembra que nós falamos antes que quando o Espírito Santo vier, nos convencerá do pecado, do juízo e da justiça. Aqui ele está dizendo, todavia, o meu justo, aquele que foi convencido da justiça de Deus, o meu justo viverá pela fé. Ou seja, não é mais por aquilo que vimos ou ouvimos, é naquilo que cremos, a nossa fé. Hoje nós precisamos viver. Aqueles que foram alcançados pelo Espírito Santo, nós precisamos viver pela fé. Mesmo que as pessoas digam que não vai dar certo, eu confio no meu Deus, vai dar. Alô? Mateus capítulo 6, 24. Mateus 6, 24. Vai falar de fidelidade, queridos. Um servo fiel.
A única vez na Bíblia que Jesus vai falar sobre um outro Senhor é nesse texto. Ele vai dizer: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. A única vez que Jesus fala que poderia existir um outro Senhor, ele está falando do dinheiro. Em algumas versões vai aparecer a palavra mamon, que era um demônio do passado, que era o demônio do dinheiro, né? Eles chamavam de Deus do dinheiro, mas eu não falo Deus do dinheiro, era um demônio do dinheiro, ao qual alguns sacrificavam e faziam rituais. E Deus está dizendo: não se pode servir a Deus ou a esse outro ser, o dinheiro. O dinheiro não pode ter mais valor, queridos, nas nossas mãos do que uma vida. Não pode. Não pode. Nós não podemos amar coisas, jamais. Coisa alguma. Não posso. Se Deus é amor e a manifestação de Deus é amor, eu preciso amar pessoas e não amar coisas. Essa semana saiu uma pesquisa de uma revista científica, queridos, que assim como o uso de drogas, a pornografia e a repetição de algumas palavras, ela se torna contínua, ela tem um efeito sobre o nosso cérebro, que eles compararam isso já, né, a questão do uso de palavras repetidas e a pornografia como a mesma dependência com o uso de drogas. Ou seja, alguém que é viciado em drogas, ele fica a tal ponto que ele vai fazer de tudo para ir lá consumir a droga, para ter aquela sensação de satisfação. Com a pornografia é a mesma coisa, eles já comprovaram isso. Alguém que é viciado em pornografia, ele tem a mesma sensação de alguém que usa a droga, da satisfação ao ver algo relacionado à pornografia. E quando a gente fala em pornografia, às vezes pensa que é filme pornográfico. Não, se relata fotos, áudio, textos escritos relacionados à pornografia. É a mesma coisa. E eles já chegaram à conclusão que quando o ser humano profere repetidamente palavras sem sentido, tem o mesmo efeito no cérebro. Ou seja, eu amo a minha casa, 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 isso se torna banal. Eu amo meu carro, eu amo meu carro, eu amo, sei lá, o meu cachorro, eu amo a minha bicicleta. Isso se torna, é como se fosse algo que fosse adormecendo dentro do cérebro do ser humano, que ele perde o sentido de que realmente é amar. Por isso tem tanta gente amando tanta coisa. Eu amo música, eu amo aquele cantor. E se Deus é amor, queridos, nós não podemos amar coisas, jamais. Nós precisamos amar pessoas. Pessoas. E Jesus ele dá uma advertência muito séria com relação ao uso do nosso dinheiro. Um dinheiro que não é nosso, nós somos mordomos, essa seria a expressão. Nós administramos aquilo que Deus pôs nas nossas mãos. Se você gastar errado aquilo que Deus está te dando, Ele vai tirar. Eu não estou profetizando algo mal contra a sua vida. Eu estou querendo que você abra os seus olhos. Se você começar a investir mal o seu dinheiro, aquilo que Deus tem te dado na tua mão, Ele começa a tirar. Lembra da parábola do servo mau? Estão lembrados? Ao qual ele deu tantos talentos, ao outro ele deu tantos talentos, e aquele que ganhou um só enterrou com medo de perder. Aquele que não tem, até o que tem será tirado. Então não ame coisas, não ame, ame pessoas. Por que tudo isso, queridos? Por que esse alerta? Porque eu, como muitos, você pode abrir lá em 2 Timóteo.
Só abre em 2 Timóteo capítulo 3. Eu, como muito, creio que a humanidade não tem mais muito tempo sobre essa terra, não. Eu creio que o meu Senhor vai buscar a igreja em breve. E Deus deixou um relato nas Escrituras de características de homens não como gênero, né, mas a humanidade em si, de como eles estariam se comportando nos últimos tempos. E nós precisamos identificar essas características humanas para que a gente não venha a cair em erros e passar a agir como eles. Sabe, porém, isto, nos últimos dias, sabe que os profetas do Antigo Testamento sempre falavam nos últimos tempos. Paulo ele chega a usar de uma forma mais curta ainda, ele nem usa tempos, ele usa os últimos dias. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas. Não seja egoísta. Não queira as coisas só para ti. Não se sinta a última bolachinha do pacote, até porque a última bolachinha do pacote sempre está quebrada, né? Sempre está estragada a última, né? E tem umas pessoas que se sentem o tal, eu sou a única que tem e eu que vou matar a fome. Não seja egoísta. Não queira as coisas só para ti. Avarentos. Não seja apegado ao dinheiro, queridos. Eu quero te dizer que o que tu tem não é teu. Se você se compreende como cristão, como parte de uma igreja, o que você tem não é teu. Você é um mero mordomo, um administrador que precisa administrar bem aquilo que Deus tem te dado. Jactanciosos. Não gere divisão. Não gere contenda. Não gere brigas. Nós servimos ao Deus da paz. Arrogantes. Eu sou o cara. Nem diz o pastor a música do CD dele, né? Esse cara sou eu. Eu estou por cima, né? Só na humildade, passando por cima de todo mundo. Eu faço melhor que todo mundo. Não seja arrogante, querido. Eu quero deixar claro que eu não estou dizendo que vocês são arrogantes. É um pedido para que vocês não sejam arrogantes. Desobedientes aos pais. Jovens, não sejam desobedientes aos vossos pais. Não sejam. Aos adultos. Por quê, queridos? Porque eu compreendo que quando Deus diz, né, deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á com sua esposa, com sua mulher, serão os dois uma só carne. Deus está dizendo que quando alguém casa é porque ele tem condição de ser homem, e ele precisa ser um homem para casar. Ele não é um adolescente. Ele é um homem. Capite? Então aqueles que pretendem casar, sejam homens, sejam mulheres, porque vocês vão ter que deixar a casa do papai e da mamãe para formar uma nova família. Sejam obedientes. O meu pai me ensinou algo desde cedo. Diante de uma situação, um dia ele me chamou e disse: Beto, enquanto tu estiver dentro da minha casa, pode ter 50 anos, tu vai estar comendo da minha comida, usando as minhas roupas, dormindo na minha cama, e tu vai te submeter a mim. O dia que tu sair, tu tiver a tua família, sustentar a tua esposa, daí sim tu vai estar te governando. Agora, enquanto tu estiver aqui dentro da minha casa, tu tem liberdade com tudo, porém, o chefe da família sou eu. E eu sou grato por isso, querido, sou grato. Eu amo meu pai demais, assim, pelo que ele me passou. Foi gerado na mente dos adolescentes há anos, e eu não sei porque eu não vivi isso dentro da igreja com os jovens, a gente está vendo agora, que as meninas que fazem 15 anos podem namorar.
E os jovens e os meninos fez 18, se governam. Com 12 não pode, não pode. Isso foi colocado na mente dos jovens. Fizeram 18 anos, se tornou uma rebeldia total, querido. Chega em famílias, adolescentes com 17, 18 anos, governando os pais. E os pais dizendo, o que eu vou fazer? Ele é assim, está todo mundo assim. Saiu a nuvenzinha. Desobediência aos pais, ingratidão, queridos, ingratos. Arrogantes, desculpa, obrigado, Kátia. Blasfemadores. Blasfêmia. Aquele que fala contra as obras de Deus. Aquele que fala contra aquilo que o Espírito Santo está fazendo. E isso não tem perdão, queridos. É o que Jesus deixou claro. Para todo pecado existe perdão. Agora, blasfêmia contra o Espírito Santo, não tem. Não tem perdão. Então, não seja um blasfemador. Desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Ou seja, eu gosto mais de fazer coisas do que estar com Deus. Isso é sério. Se eu gosto mais de fazer coisas, querido, fazer atividades do que estar com Deus, te liga aí, porque esse seria um sinal dos homens dos últimos dias. Eu preciso querer ter mais tempo com Deus do que estar com as coisas. Tá? Tendo a forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge. O apóstolo está dizendo para nós, esses homens surgiriam nos últimos dias, ele está dizendo para vocês, para mim, para nós, foge deles. Se você encontrar pessoas com essas características, foge deles. Foge. Pois estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. Paulo está falando de adultério, prostituição, fornicação nos últimos dias. E se Paulo falou, se a carta de Paulo foi para a igreja, foi para Timóteo, que era responsável por uma igreja, quer dizer que isso ia acontecer lá fora? Dentro da igreja. Homens de dentro da igreja, que nos últimos dias vão cativar as mulheres sobrecarregadas de pecado. Dentro da igreja. Foge disso. Homens, fujam disso. Fujam. Que aprendem sempre, jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Ou seja, nunca vão conhecer a Cristo. Não vão. Não vão ter a verdade de Deus reveladas em si. Só para me relembrar, queridos, então, um servo que é obediente ao seu Senhor, que ama ao seu Senhor, ele tem e guarda os mandamentos de Deus. Os guarda. Ele fala a respeito disso, porque o coração dele está cheio. Está cheio. Ele vive pela fé. E esse homem, esses homens, né, homens e mulheres, eles não vão amar as coisas. Não vão. Jamais. Eu queria que você ficasse de pé, para a gente orar.